Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Leremos do versículo 5 ao versículo 18. Já fizemos a leitura participativa desse texto, mas agora eu peço que os irmãos acompanhem a leitura atentamente, que irei fazer a leitura mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque, assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Oremos. Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa porção das tuas santas escrituras. Te peço, ó Deus, que o Senhor mais uma vez use teu servo, Senhor, para anunciar a tua mensagem com fidelidade, com temor à tua verdade, e ajuda-nos, ó Deus, tanto a mim, que estarei pregando esta palavra, quanto aos que estão aqui presentes, ouvindo esta pregação. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra de tal forma que venhamos a praticá-la em nossas vidas com fidelidade, temor e reverência a ti. Ó Deus, obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continua conosco. Amém. Irmãos, estamos fazendo uma exposição na carta aos Hebreus. E o que é uma exposição? Uma exposição é um anúncio da palavra de Deus, expondo a própria palavra de Deus. Nós cremos que a mensagem que deve ser anunciada na igreja para os irmãos é a mensagem que vem da parte de Deus. E essa mensagem ela está registrada nas Escrituras. Fazemos essa exposição
por meio de uma exposição contínua. Nós estamos vendo a carta aos Hebreus e estamos estudando-a e aplicando algumas verdades que nós aprendemos nela para as nossas vidas de forma contínua. Nós já vimos o capítulo 1 e nós já vimos 4 versículos aqui do capítulo 2. Hoje nós daremos continuidade a essa nossa exposição, aqui do versículo 5 até ao versículo 18. De antemão, eu já peço a todos os irmãos que estejam bastante atentos à mensagem, pois trataremos, com base nesse texto, de algumas doutrinas que são fundamentais para a fé cristã, mas que são doutrinas, às vezes, um pouco complexas, porque muitas vezes nós somos influenciados por ideologias e por filosofias que, às vezes, acabam interferindo na nossa interpretação das Escrituras. E eu, desde já peço a todos os irmãos que prestem bastante atenção naquilo que vai ser apresentado esta noite, para que os irmãos possam entender da forma correta e para que os irmãos possam praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina de forma correta. O primeiro verso que iremos ver está aqui no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Esse primeiro versículo, ele faz uma conexão com aquilo que já vimos nas pregações passadas. Perceba que a primeira palavra do versículo é a palavra porquê. Essa palavra porquê aqui, ela não está no sentido de pergunta, ela não está no sentido de uma interrogação, mas ela está no sentido de uma explicação. Ela está dizendo um motivo, uma causa. Por que ele está dizendo esse motivo, essa causa? E que motivo é esse? Ele está dizendo assim, ó, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Por que é que ele está falando isso? Os irmãos bem lembram que na nossa exposição do capítulo 1, nós vimos do versículo 1 ao versículo 4, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como superior aos profetas. Ele é apresentado como uma revelação superior. Do versículo 5 até ao versículo 14, nós vemos o autor aos Hebreus enfatizando o fato de que Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. E como os irmãos bem lembram, por que é que o autor aos Hebreus ele está enfatizando essa superioridade de Cristo? Porque havia um perigo eminente ali entre os destinatários originais da carta aos Hebreus, que eram judeus convertidos ao cristianismo, de eles abandonarem a fé. As perseguições, as dificuldades da fé estavam fazendo aqueles irmãos pensarem e dar meia volta e voltarem para a sua antiga religião. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, Jesus Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento, para quem vocês querem voltar. Jesus Cristo é superior aos anjos. A lei para a qual vocês querem voltar, a lei de Moisés, ela foi entregue a vocês por intermédio de anjos. E nós estamos falando de alguém que é superior aos anjos. E dentro dessa argumentação em que ele demonstra que Jesus Cristo ele está acima dos anjos, ele faz uma pausa na sua argumentação. Ele abre um parêntese. E nessa pausa, nesse parêntese que o autor aos Hebreus faz, ele apresenta uma advertência. E essa advertência está no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, em que ele nos adverte a não negligenciarmos a salvação que nos foi dada. A salvação, essa tão grande salvação que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Ele aplica essa palavra, ele faz essa advertência, ele faz essa exortação aos seus destinatários originais da carta. No versículo 5,
o autor aos Hebreus, ele retoma a sua argumentação. Que argumentação? A argumentação de que Jesus Cristo é superior aos anjos. Por isso, no versículo 5, ele diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Portanto, nós temos aqui uma retomada do autor da carta aos Hebreus, a argumentação de que Jesus Cristo é superior. E aqui ainda ele está falando que Jesus Cristo é superior aos anjos. E para provar isso, ele demonstra o quê? Que não foi aos anjos que Deus, o Pai, submeteu o mundo futuro. Muito pelo contrário, foi ao Senhor Jesus Cristo que ele submeteu este mundo futuro. Mas que mundo futuro é esse de que ele está falando? Que mundo futuro é esse que vai estar submisso totalmente ao Senhor Jesus Cristo? É interessante e é importante nós notarmos que no versículo 5, no final do versículo, ele diz que este mundo futuro é o mundo futuro de que falamos. Ou seja, dentro do contexto da carta aos Hebreus, nós podemos encontrar que mundo futuro é esse que ele está falando. Vamos voltar. Que mundo futuro é esse que ele falou? Vamos voltar lá para o capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 12. Leiam comigo com atenção aí. Ó. Capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. Ele diz: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então, o que é que o autor aos Hebreus ele está falando aí? Ele está dizendo assim, olha, Senhor, tu fundaste a terra. O Senhor Jesus Cristo ele é o fundador da terra. Mas essa terra a qual nós conhecemos, este mundo ao qual nós conhecemos, ele um dia terá um fim. E haverá um mundo futuro. Esse mundo que nós conhecemos agora, um dia ele vai ser trocado como alguém troca uma roupa velha. Lembra? Quando você está com a roupa velha, já rasgada, que não presta mais para nada, o que é que você faz com ela? Você pega essa roupa, você joga fora e você veste uma roupa nova. Este mundo, como diz aí no versículo 12, será mudado. Esse mundo será transformado. E isso nos lembra o que o apóstolo Pedro ensina lá na sua carta. A segunda carta de Pedro, ele diz o seguinte, abram lá comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 12. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus relacionado a este mundo e ao mundo futuro. É capítulo 3, tá, gente? Capítulo 3, versículo 2 ao versículo 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 12. Olha o que é que o apóstolo Pedro diz. Para que vos lembreis da palavra que primeiramente fora ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Olha só, prestem bastante atenção. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que é que esses escarnecedores estão ensinando. O apóstolo Pedro ele profetiza que haveria escarnecedores que ensinariam o seguinte, cadê Jesus que não voltou? Vocês não disseram que Jesus ia voltar e ia transformar esse mundo? O mundo permanece do jeito que era. Desde a criação, o mundo permanece como está. Só que olha qual é a resposta do apóstolo Pedro. Veja só. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste.
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, o apóstolo Pedro, ele nos faz essa exortação. Ele diz, olha, não dê ouvidos àquelas pessoas que falam que o mundo futuro não existirá. Porque assim como no passado, o mundo que Deus criou e que depois entrou em corrupção por conta do pecado de Adão, aquele mundo do passado, ele foi julgado pelo dilúvio. Deus, ele julgou aquele mundo. Ele deu uma certa purificada no planeta através do dilúvio, através daquele juízo divino. Assim acontecerá no futuro. Mas dessa vez, o juízo não vai ser por meio das águas, mas o mundo se desfará em fogo. O mundo acabará ardendo pelo juízo de Deus. E nós sabemos pela palavra de Deus que lá em Apocalipse, do capítulo 21 até o capítulo 22, o apóstolo João, ele vai descrever que haverá novos céus e nova terra. Portanto, irmãos, esse mundo ao qual nós vivemos aqui, ele tem um prazo de validade. Deus já determinou em sua soberania que este mundo um dia irá acabar e dará lugar a novo céu e nova terra. Este mundo que agora existe, em que as pessoas rejeitam ao Senhor Jesus Cristo, um dia será transformado de tal forma que os homens estarão todos submissos ao Senhor Jesus Cristo, debaixo do seu reino e debaixo do seu governo. Assim como a roupa velha, que é tirada e lançada fora, assim o Senhor fará com este mundo. Ele transformará este mundo de tal forma que esteja totalmente submisso à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui à carta aos Hebreus, peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas na carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós veremos aqui a leitura do versículo 6. Olha só o que é que diz o versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Irmãos, até aí a leitura. O que é que o autor da carta ele está fazendo aqui? Lembra? Ele está argumentando, demonstrando que não é aos anjos que Deus subjugará este mundo, não é aos anjos que Deus deu o poder de governar este mundo futuro que virá. E ele diz que alguém falou, alguém testificou. Quem é este alguém? Nós sabemos que este alguém é Davi, lá no livro de Salmos, no capítulo 8, tá certo? Mas o autor aos Hebreus, ele não dá ênfase de que é Davi, porque ele não necessita falar que é Davi, porque ele sabe que ele está citando a palavra de Deus e que os judeus que estão recebendo aquela carta também sabiam que isso estava nas escrituras do Antigo Testamento, lá no livro de Salmos.
Então ele só diz assim, ó, está escrito, alguém já testificou que. E o que foi testificado? Que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhes estão sujeitas debaixo dos pés. Irmãos, quando a gente vai até ao Salmo, capítulo 8, nós percebemos que Davi, ele está admirado com a grandeza de Deus, pelo fato de Deus ter criado as estrelas, ter criado a lua, ter feito essa criação tão magnífica, mas mesmo assim, esse Deus tão grandioso, ele olha para nós, seres humanos, que diante dessa criação enorme, não somos nada. Nós sabemos hoje, pela ciência da cosmologia, da astrofísica, que as estrelas são enormes. Alguns dizem, né, que eu não sou especialista nessa área de ciência, né, mas eu sou bem fraquinho nisso daí, mas eu já vi alguns documentários, já vi em alguns livros, que algumas dessas estrelas, elas são muito maiores do que o nosso Sol. Então nós estamos falando de um Deus que criou esta criação magnífica. Esse universo que hoje, ainda hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos mapear a totalidade do universo. E aí Davi olha admirado para isso e diz assim, Senhor, quem é o ser humano para que o Senhor olhe para o ser humano? Quem é o ser humano para que o Senhor, dentro da sua grandeza, da sua magnitude, o Senhor tire um pouco do seu tempo e olhe para o ser humano? Nós não somos nada. Nós somos como pequena poeira no meio de uma praia. Nós não somos nada diante da grandeza da sua criação. Mas Deus, de acordo com o Salmo 8 e de acordo com o livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem para governar esta terra. Lá em Salmo capítulo 8, nós vemos o que é que está debaixo do governo humano. São os bois, são os animais, né? Nós vemos lá na história de Adão e Eva que Deus colocou Adão como responsável aqui do planeta para dar nome aos animais, para subjugar a natureza. Mas aí nós sabemos o que foi que aconteceu. O ser humano, ele pecou, ele se corrompeu, ele traiu a Deus. E por conta disso, como diz lá em Gênesis capítulo 3, maldita é a terra por causa do homem. Irmãos, isso é muito importante que tenhamos atenção nessa questão aqui. Nós estamos falando da doutrina da criação, nós estamos falando da doutrina da queda, nós estamos falando da doutrina dos anjos, nós estamos falando da doutrina de Deus, e tudo isso relacionado dentro de um mesmo texto. E olha como isso é interessante. Não foi aos anjos que Deus colocou o mundo futuro. Não foi debaixo dos anjos que Deus colocou o mundo futuro. Mas foi debaixo de um homem. E este homem é Jesus Cristo. Olha que magnífico. O autor aos Hebreus, ele faz uma virada aqui na carta impressionante. Ele está argumentando a respeito da grandeza de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é superior aos profetas, dizendo que Jesus Cristo é superior aos anjos, e de repente ele mostra, olha, ele nos lembra, olha, esse Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, em um determinado momento na história, ele se fez homem. Ele se fez como um de nós, seres que são considerados inferiores aos anjos. Ele se fez como um de nós. E a este Jesus, que se fez humano, e que morreu, e que ressuscitou, é a quem Deus o Pai irá colocar todo o universo, toda a potestade, todo o governo debaixo dos pés. É debaixo dos pés de Cristo que tudo estará neste mundo futuro. É isso que o autor, a carta aos Hebreus, está enfatizando aqui, que devemos ter em mente.
Irmãos, é muito importante que entendamos que o autor aos Hebreus, ele, para dar força ao seu argumento, ele cita as Escrituras do Antigo Testamento. Ele cita as Escrituras. Ao meu ver, lendo as Escrituras do Novo Testamento, a carta aos Hebreus é o texto mais parecido com o que a gente chama hoje de pregação. Porque quando vamos pregar hoje, o que a gente faz? A gente cita as Escrituras para dar respaldo àquilo que está sendo dito, ou melhor dizendo, a gente cita as Escrituras para demonstrar o que foi que Deus falou ali nas Escrituras. É interessante que é isso que o autor dos Hebreus faz. Ele está citando aqui o Salmo 8. E dentro desse Salmo 8, ele nos faz a trazer um pensamento lógico. Quando nós olhamos hoje para o mundo ele está debaixo do governo humano? Se você fizer uma viagem turística à África e lá você se deparar com um leão e você dizer assim para esse leão, se sente, o que é que ele vai fazer? Ele vai engolir, né, não? O mundo hoje, por conta do pecado humano, ele não está mais debaixo da autoridade humana. Nós continuamos tendo nossas responsabilidades de seres humanos de governar esse mundo. Continuamos tendo essa responsabilidade. Mas por conta do pecado, essa responsabilidade ela ficou mais difícil. Até para nos alimentarmos, o Senhor estabeleceu lá em Gênesis que a partir do suor do nosso rosto é que a terra daria o fruto para a gente comer, através de trabalho, através de labuta. Não é mais fácil como era antigamente. Da mesma forma, nós governamos o mundo, temos uma certa responsabilidade em governar este mundo, mas nós não conseguimos fazer isso de maneira plena. E o próprio mundo, a própria natureza, ela rejeita esse domínio, porque ela também se corrompeu. Maldita foi a terra por causa do nosso pecado. Essa terra está corrompida e, como diz lá o Novo Testamento, ela clama por uma restauração. Ela clama por uma redenção. Então, hoje, como diz o autor aos Hebreus aí, no finalzinho do versículo 8, olha só o que é que ele diz, ó. Mas agora, vamos ler o versículo 8 completo. Olha como é que diz, ó. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Aí ele vai argumentar, ó. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Nós não vemos agora as coisas submissas ao ser humano, a nós seres humanos pecadores. Nós não vemos essa submissão do mundo a nós seres humanos pecadores. Contudo, olha só o que é que ele diz no versículo 9. Vemos, porém, olha o porém aí, ó. Fazendo uma virada. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Irmãos, nós não vemos o mundo sujeito aos seres humanos. Mas nós vemos um ser humano, que se fez inferior aos anjos por um momento, aquele momento em que ele encarnou, aquele momento em que ele se fez homem, ele se colocou numa situação em que ele estava na mesma situação nossa humana, com exceção do pecado. Este ser humano, Jesus Cristo, hoje, ele já está coroado de glória e de honra. Este sim, ser humano, governará todas as coisas. O plano inicial de Deus, ele nunca foi quebrado. Desde o início, Deus estabeleceu que o ser humano iria governar por todo o mundo, sobre todo o planeta. E este ser humano irá governar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus,
ele vai apontar-nos agora para a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Ele vai nos explicar algo que muitas pessoas têm dúvida. Por que é? Por qual motivo? Qual razão? Por quê? Para quê? Deus se fez homem. Por que é que Jesus Cristo, ele deixou a sua gloriosa habitação no céu e veio à terra em forma humana? Por que foi que ele fez isso? A Bíblia responde. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa, olha só, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Olha aí, os motivos, a razão e o porquê e o para quê. Por causa da paixão da morte. E o que é que isso significa? Que motivo é esse, irmão Júnior, de Jesus se fazer carne? O autor dos Hebreus, ele explica, por causa da paixão da morte. Os irmãos aqui bem conhecem a doutrina bíblica e sabem que em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, deixa bem claro que nós, seres humanos, por conta dos nossos pecados, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós estamos destinados à condenação. E esta condenação, ela começa com a nossa morte. Todos estamos destinados a morrer por conta dos nossos pecados. Contudo, Deus, através da sua misericórdia e do seu amor, ele enviou Jesus Cristo por causa da paixão da morte, ou seja, pelo fato do desejo de Deus fazer com que seu Filho Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Ele enviou Jesus Cristo em forma humana para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Alguns filósofos, ao longo da história da igreja e ao longo da história da humanidade, eles tentam responder essa questão. Por que é que Jesus se fez homem? Na sua natureza divina, o Senhor Deus, ele não pode morrer. Ele não pode morrer, porque ele é imortal. Mas Deus, provando o seu amor para conosco, ele vem ao mundo, se faz um de nós, adquirindo a nossa natureza, com exceção do pecado. Ele vem e adquire a capacidade até de morrer. Jesus Cristo, ele é tão ser humano, de tal forma, que até a morte ele provou. E uma coisa eu garanto a vocês. Jesus Cristo, ele é mais homem do que eu e você. Porque Jesus Cristo, ele é um homem que veio ao mundo sem pecado. E nós somos homens corrompidos. Jesus Cristo, ele é 100% homem, na total pureza, assim como Deus queria que fosse. E nós não. Temos a natureza pecaminosa, por causa do nosso pai Adão. Mas aí Deus enviou outro Adão, outro homem perfeito, para pagar a culpa do Adão original. Era necessário que um novo Adão, perfeito, pagasse pelo a punição que estava destinada sobre a descendência de Adão. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler aqui algumas passagens bem rápido, e os irmãos percebam essa verdade. Como eu já disse, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário é a morte,
Ou seja, a nossa recompensa, entre aspas, né? A nossa punição, a consequência dos nossos pecados é a morte, mas por meio de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, como diz o apóstolo Pedro, o justo morrendo pelos injustos, nós temos a vida eterna. Em Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte de Cristo era necessária para que nós pudéssemos ser salvos. Mesmo quando você morre, você não consegue pagar pela pena do seu pecado, porque é a morte de algo impuro. Lembra no Antigo Testamento? O Senhor Deus, ele nos ensinou isso. Ele ensinou aos sacerdotes a selecionarem quais seriam os animais que eram levados para sacrifícios, para que aquele sacrifício ali simbolizasse o que nós sabemos hoje que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles escolhiam animais sem mácula, sem mancha. Se você tivesse ali um rebanhozinho de ovelhas e você escolhesse ali uma ovelha que tivesse mais capenguinha, né? A perninha tortinha, a lãzinha toda manchadinha, e você levasse aquilo ali para o sacrifício, aquele sacrifício ele não era aceito. Para o sacrifício ao Senhor era escolhido um animal sem mancha, sem defeitos, e você levava ele ao sacrifício. Então era necessário que Cristo Jesus, ao morrer por nós, fosse perfeito, sem pecado. É por isso que a minha e a sua morte não paga os nossos pecados, porque é a morte de um animal corrupto, fazendo a figura do Antigo Testamento, obviamente. Eu não estou chamando os irmãos de animais e nem me chamando de animal, né? Nós sabemos aqui a figura de linguagem, mas estou falando isso para que alguns irmãos não se ofendam, tá? Mas aqueles animais ali, eles eram oferecidos em sacrifício. É por isso que o João Batista, ele diz, quando ele está reunido ali com seus discípulos e Jesus aparece, ele diz assim, ó: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o sacrifício perfeito. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22, assim, ó: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 22, ele vai mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, que ele ofereceu-se a si mesmo, tá? Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. E diferente do sacrifício que era feito pelos antigos sacerdotes, que tinha que ser renovado, aquele sacrifício ano a ano, esse sacrifício que Jesus Cristo ofereceu é um sacrifício perfeito, que não precisa ser renovado. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, ó: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. No capítulo 10, versículo 12, ainda da carta aos Hebreus, diz assim, ó:
Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Um único sacrifício perfeito era necessário, e esse sacrifício foi feito por meio de Jesus Cristo. E, irmãos, é importante que, ainda aí no versículo 9, nessa partezinha final do versículo 9, nós entendamos isso. Por causa da paixão da morte, nós temos aí o motivo, a necessidade, era necessário que Cristo morresse, tá? Nós temos aí, para que, pela graça de Deus, nós temos aí a missão de Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que Jesus Cristo veio? Ele veio para provar a morte por todos. Olha o que é que diz aí o final do versículo 9 de Hebreus capítulo 2. Por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, nós temos aí a causa, o motivo, nós temos aí a missão, o objetivo, e nós temos aí o meio pelo qual ele fez isso. Foi pela graça. Foi um favor imerecido. Essa expressão pela graça, meus irmãos, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, ela deve ser sempre salientada. Jesus Cristo, ele não veio morrer em nosso lugar porque nós somos bonzinhos. Jesus Cristo, ele não veio morrer em nosso lugar porque nós somos pessoas legais. Ele veio completamente pela graça. É um favor imerecido. Graça é isso. É um favor imerecido. Não merecíamos a morte de Cristo. Mas ele, sendo nós ainda pecadores, morreu em nosso lugar. E aí vem uma pergunta que muitos fazem. Por quem ele morreu? Por quem ele morreu? E nós vemos aí no versículo 9 que era necessário que ele provasse a morte por todos. E aqui nós temos um grande debate teológico, debate ideológico. Quem são esses todos? E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção aqui. Eu quero abrir um parêntese aqui, dentro da argumentação do autor aos Hebreus, para observarmos com os irmãos essa questão do todos. Porque existem duas posições no meio da igreja cristã a respeito desse todos. Alguns entendem que esse todos pelo qual Cristo morreu são todos os eleitos. Mas aqui, no versículo, nós só temos Jesus dizendo que morreu por todos. Os eleitos seriam a inferência nossa colocar no versículo. Há outros que entendem que Jesus morreu por todos, cada pessoa do planeta. Mas aí também seria uma inferência nossa colocar no versículo cada pessoa do planeta. Esse versículo, ele não nos diz quem são esses todos. Ah, irmão, mas todos tem que ser todos, cada pessoa do planeta. Será? Irmãos, observem comigo. A palavra todos, ela pode significar uma totalidade específica e ela pode significar também uma totalidade universal. Ok? O que vai dizer a qual esse todo se refere é o contexto. Exemplo. Vamos trazer aqui para o nosso cotidiano como nós usamos a palavra todos. Suponhamos que você está numa empresa e o patrão ele lhe convoca para uma reunião. E ele diz assim, olha fulano, vem cá. A minha empresa tem 200 funcionários. Você é o responsável por convidar um a um para a reunião. E sábado eu quero todo mundo aqui presente. Ora, todo mundo, ele está se referindo a cada pessoa do planeta
ou ele está se referindo a todas as pessoas ali da empresa? É óbvio que é a todas as pessoas ali da empresa, porque aquele funcionário ele não vai sair um a um, catando cada um do planeta para trazer para a reunião. É todos ali relacionados à empresa. E no dia da reunião, ele chama aquele funcionário e ele pergunta: todos vieram? Dentro do contexto que nós estamos abordando, a palavra todos significa aquelas 200 pessoas. É óbvio que não significa cada pessoa do planeta. Tá? Então, irmãos, a palavra todos, ela não é necessariamente uma referência a todas as pessoas do planeta. Isso no nosso contexto gramatical, no nosso contexto de linguagem. Ok? Mas aqui, no versículo, está se referindo a cada pessoa do planeta ou a todos no contexto específico? A Bíblia responde a esta pergunta. Vejamos algumas passagens bíblicas. Por quem Jesus Cristo veio morrer? É por todos, cada pessoa do planeta, ou é por aqueles a qual ele viria salvar? Os, entre aspas, os eleitos. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. E lembre-se, irmãos, a Bíblia ela não pode entrar em contradição. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó, eu vou ler várias passagens aqui para os irmãos prestem bastante atenção. Mateus capítulo 1, versículo 21. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará cada pessoa do planeta. É assim que está no versículo? É não. Está assim no versículo, ó. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vou ler de novo. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí eu pergunto para os irmãos, muitos é todos? Muitos é muitos. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Marcos capítulo 14, versículo 24. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. João capítulo 10, versículo 11 ao versículo 15. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Olha o que é que Jesus diz. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Presta atenção, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. De acordo com esse versículo, Jesus ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 17, versículo 9. E rogo por eles, aqui Jesus orando, e rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A oração de Jesus não é pelo mundo, é por aqueles a quem o Pai lhes deu, porque são teus. Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqueles que creem em Jesus. Estou terminando, irmãos, essa argumentação. Atos, capítulo 20, versículo 28. Olha só por quem Jesus Cristo morreu. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Jesus Cristo resgatou com seu próprio sangue a quem? A todos, cada pessoa do planeta, ou a igreja de Deus. Aqui o versículo diz que é a igreja de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo Jesus se entregou pela a igreja. E o versículo 26 ainda continua. Para que Jesus se entregou por ela? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, eu tenho aqui mais uma lista de uns 10 versículos, mas acredito que por enquanto é suficiente. O que eu quero que os irmãos atentem? De acordo com o contexto geral da Bíblia, Jesus morreu por todos, cada pessoa do planeta, ou Jesus morreu por aqueles a quem ele veio salvar? A resposta é óbvia. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Jesus morreu por aqueles a quem ele veio salvar. A Bíblia responde a essa questão. Nós não podemos pegar um versículo e isolar esse versículo dos demais versículos da Bíblia. Outra coisa que podemos ainda falar a respeito sobre essa morte de Cristo por todos, a própria coerência, a própria lógica, ela responde essa questão. Se Cristo morreu, prestem bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estamos falando de Cristo, aquele que é superior aos profetas, aquele que é superior aos anjos, aquele que é Deus, que se fez homem. Nós estamos falando de Cristo. Se Cristo morreu por todas, cada pessoa do planeta, por que é que nem todos são salvos? É uma pergunta lógica. A lógica, irmãos, é que se você entende que Cristo morreu por cada pessoa do planeta, você está dizendo que o sangue de Cristo não tem o poder de salvar a pessoa. Você está dizendo que a morte de Cristo não tem o poder de salvar a pessoa, porque de acordo com Apocalipse, muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eu vou citar apenas um, o anticristo. De acordo com a Bíblia, o anticristo é um ser humano, como qualquer um de nós. Se Jesus morreu por todos, cada pessoa do planeta, Jesus também teria morrido por ele. Mas o anticristo ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Como que eu posso sustentar essa afirmação diante desta verdade bíblica? É incoerente, é sem lógica. A verdade é que Cristo morreu de forma eficaz. O sangue de Cristo não foi derramado em vão. Aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Agora, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a Bíblia não ensina a responsabilidade humana. A Bíblia ensina a responsabilidade humana. A Bíblia diz a você e a mim, arrependa-se e creia. Isso é responsabilidade. De quem? Se a ordem foi dada a nós, a responsabilidade é nossa. É óbvio. Nós não negamos isso. Mas o que nós estamos dizendo é que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia apresenta a morte de Jesus Cristo como eficaz. Nenhum dos versículos que eu li aqui diz assim, ó, Jesus morreu para possibilitar a salvação. Nenhum dos versículos diz isso. Os versículos dizem que Jesus morreu para salvar. E aqueles que são dele, ele vai salvar. Amém? Então, gente, isso é muito importante. É muito importante. Se você entende que a salvação é por todos, ou você cai na heresia do universalismo, que diz que todos serão salvos, e aí você protege a integridade da pessoa de Deus, né? Porque se você diz que Jesus morreu por todos e nem todos são salvos, então nós cremos num Deus fraco. Nós cremos numa morte insuficiente de Cristo. E nós sabemos que nós não podemos dizer isso, nós não podemos afirmar isso.
Então, qual é o escape que eles fazem? O escape que as pessoas fazem é o seguinte: irmão, é porque depende do livre-arbítrio. Jesus morreu por todos, mas aí depende da escolha do ser humano. E aí nós caímos noutra heresia, que é a salvação pelas obras. Se depende da sua escolha, então a salvação depende de você e não de Deus. Então o salvador da sua alma não é Deus, é você mesmo. Então pega esses versículos aqui de Hebreus e joga fora. Porque aqui está dizendo que era necessário que Cristo Jesus morresse pelos nossos pecados. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos alcançar a salvação. Para finalizar essa argumentação, Isaías capítulo 43, versículo 11 diz: E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, se Deus diz que Ele, apenas Ele é o Salvador, então não há salvação fora de Deus. Não existe esse negócio de você fazer uma parceria com Deus para fazer a sua salvação. Deus lhe salva completamente, plenamente e perfeitamente, porque nós cremos no Deus que é todo-poderoso. Nós cremos no Deus que salva eficazmente. Irmão, e onde entra a minha responsabilidade? A ordem que ele lhe dá é: arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Irmão, isso é uma contradição, não é? Isso é algo que vai além da nossa lógica. A Bíblia apresenta várias doutrinas que vão além da nossa lógica. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Nós cremos um Deus que é um, mas que ao mesmo tempo ele subsiste em três pessoas. Como é que a gente explica isso dentro de uma lógica? Não explica, a gente apenas crê e recebe como a palavra de Deus está dizendo. A doutrina das duas naturezas de Cristo. Como é que Jesus Cristo, ele é homem, 100% homem, como nós estamos vendo aqui, e como é que ao mesmo tempo ele é Deus, 100% Deus? Nós não sabemos, mas nós aceitamos, porque está na Bíblia, e a Bíblia nos ensina dessa forma. Da mesma forma, Jesus Cristo morreu de forma eficaz e nós não precisamos colaborar com Deus para a nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que somos responsáveis pelas nossas atitudes. Como que a gente reconcilia isso? Não sei, apenas aceitamos da forma como as Escrituras falam. Então, não podemos tirar a soberania da nossa salvação das mãos de Deus, porque se colocássemos debaixo das nossas mãos a decisão de seguirmos a Deus ou não, estaríamos todos condenados. Fechando o parêntese aqui, para explicar essa frase do que Jesus morreu por todos, demos continuidade ao que diz o autor aos Hebreus. Por favor, irmãos, versículo 10, olha só. Eu vou ler o versículo 9 e o 10. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O que é que o autor está dizendo aqui, o autor da carta aos Hebreus? Convinha ao Deus Pai que ele consagrasse ao seu Filho Jesus Cristo por meio das aflições. Isso me lembra o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53. Olha só o que está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 10 ao 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles será levada sobre ele, sobre Cristo. E a primeira frase ainda diz assim, ó, agradou ao Senhor moê-lo. Então, de acordo com as próprias profecias do Antigo Testamento, agradou ao Senhor Deus moer ao próprio Cristo, através das aflições, dos sofrimentos que Cristo passou, nós fomos
salvos. Obviamente, não só através dos sofrimentos, não só através da humilhação de Cristo, mas através também da sua morte. Que maior aflição há do que a morte? Versículo 11. Porque assim o que santifica como o que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Eu vou ler até o versículo 18, e os irmãos atentem ao fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele se fez homem para nos salvar, para expiar os nossos pecados, para vencer ao diabo. Olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Eu vou correr aqui na explicação de todos esses versículos, para que os irmãos possam compreender a argumentação do autor aos Hebreus. O versículo 16 é fundamental. Quando Jesus Cristo se humilhou, ele não se humilhou em forma de anjo. Ele não se rebaixou à categoria de anjo. Não foi aos anjos que Jesus Cristo veio salvar, mas foi a descendência de Abraão. Ou seja, aqueles que pela fé são coparticipantes das promessas que Deus fez a Abraão. Jesus se fez homem para salvar nós, seres humanos. Isso é fundamental entendermos isso. Isso é uma doutrina basilar das Escrituras. O apóstolo João vai dizer lá em suas cartas que aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne, ele não pertence a nós, ele não é dos nossos, é uma doutrina anticristã, é uma doutrina do anticristo, dizer que Jesus não veio em carne. Como diz aí alguns grupos religiosos, Jesus era um espírito evoluído. Na verdade, Jesus, quando subiu lá na cruz, ele não sentiu dor, porque ele era um ser imaterial, era um ser espiritual. Não. Jesus Cristo se fez homem, como eu e como você. Irmãos, Jesus ele é tão homem. Os irmãos sabem que Jesus é Deus, Jesus é 100% Deus. Mas Jesus ele é tão homem, tão 100% homem, que ele nasceu, teve os 9 meses na barriga lá de Maria, nasceu, foi segurado nos braços de Maria, foi segurado nos braços de José, aquela criancinha naquela manjedoura, um bebezinho, assim como eu e como você, precisou ser alimentado pela mãe, precisou ser levado pelos pais, ser sustentado pelos pais. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que se fez um bebezinho para salvar a mim e a você. A Bíblia diz que Jesus ele teve um crescimento normal. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, ele cresceu normalmente. A Bíblia fala lá que Jesus, quando tinha 12 anos, ele foi lá, aquela história que ele foi para o templo, né? Até os pais esqueceram Jesus lá no templo e voltam atrás de Jesus e tal. Olha só. E a Bíblia diz que Jesus ele crescia em estatura físico. Ele crescia em estatura e sabedoria. Um ser humano, normal entre aspas, sem pecado. Este ser humano, Jesus Cristo, ele se cansou. Ele trabalhou como carpinteiro, ele pegou no pesado, como muitos aqui pegam no pesado.
Ele sofreu humilhações. Ele trabalhava como construtor ali com o seu pai. Na Bíblia diz que ele era carpinteiro, mas a palavra lá no original é como se ele fosse um construtor. É o que seria hoje o pedreiro, né? O faz tudo, né? Trabalhou no pesado. A Bíblia diz que em alguns determinados momentos Jesus dormiu. Olha que coisa vulnerável, né? Dormir. Nós seres humanos não dormimos? E a gente dorme quando a gente está cansado, né? Jesus dormiu. Jesus se cansou. A Bíblia diz que Jesus teve sede. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Lembra da tentação no deserto? Jesus passou 40 dias no deserto e no final ele teve fome. Irmãos, eu não sei que tipo de dor você sente ou que tipo de tentação você passa. Eu não sei. Mas Deus sabe. Jesus sabe. E ele não sabe só de saber intelectualmente. Ele sabe porque ele sentiu a mesma coisa que você sente. Ah, Jesus sentiu fome? Sentiu. Sentiu sede? Sentiu. Sentiu cansaço? Sentiu. Teve problemas familiares? Eu tenho problemas familiares, meu irmão. Eu tenho problemas com a minha família. Jesus não teve isso, não? Não teve? A Bíblia diz que os irmãos de Jesus, nenhum deles cria em Jesus. Eles chamavam Jesus de louco. Aí ele tá sem juízo, tá fora de si. Leva ele para casa que ele está fora de si. Vieram a crer em Jesus depois que Cristo ressuscitou. Ah, irmão, mas os meus problemas são emocionais. Jesus não teve problemas emocionais. Por 2 vezes a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chorou na morte de Lázaro, vendo o sofrimento das irmãs de Lázaro ali. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele sentiu aquela dor que aquelas mulheres estavam sentindo da perca daquele amigo que ele tinha. E ele chorou. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Jerusalém e ele vê que aquele povo não se arrependeu dos seus pecados, que aquele povo ia perecer, que aquele povo ia ser desarraigado daquela terra, a Bíblia diz que ele chorou. Ele sabe o que é chorar. Nós não cremos no Deus que faz de conta não, meu irmão. Nós cremos no Deus que conhece as nossas dores, que conhece os nossos sofrimentos. Ah, irmão, mas eu tenho uma dor que Jesus, eu tenho certeza que Jesus não sentiu. O que dor é essa, irmão? É uma dor na alma. Eu sinto uma dor na alma. Eu sinto uma depressão. Eu sinto um problema que eu não sei o que é isso, mas me destrói, me deixa triste, me deixa no chão, me deixa sem ânimo de vida. A minha alma fica aflita. É isso que você sente? Pois eu vou ler uma passagem bíblica para vocês, meu irmão. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 37, quando Jesus ele vai para o Getsemane com os seus discípulos, olha o que é que a Bíblia diz. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ele não estava só triste. Ele se entristeceu e ele se angustiou muito. Ainda na mesma passagem, mas agora no relato de Marcos, ele diz assim, ó, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus foi orar ao Pai, ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Nessa passagem, a Bíblia diz que ele estava tão angustiado que ele chegou a suar sangue. Nós sabemos que as doenças, chamadas doenças mentais, doenças da alma, né, na linguagem figurada, elas afetam o nosso corpo.
Elas trazem doenças no físico, não é só no interno, não é só no emocional, elas afetam o nosso corpo. E a Bíblia diz que Jesus, ele angustiou-se de tal forma que ele soou sangue. Então, meus irmãos, antes de você dizer que o Senhor Jesus Cristo não conhece a sua dor, primeiro examine a sua vida e olhe se você já algum dia já suou sangue de tanta dor que você sentiu. E logo em seguida, Jesus passou por todo tipo de sofrimento que você pode imaginar. Ah, irmão, mas eu tenho um sofrimento que Jesus não passou. Eu fui traído, eu fui traída. Isso doeu a minha alma, isso partiu meu coração. Foi. Jesus foi traído com um beijo. Alguém que estava ali com ele durante 3 anos da sua vida. Alguém qual a confiança era tão grande que ele era o tesoureiro daquele grupo. Ele que andava com o dinheiro do grupo. E foi ele que entregou Jesus para morrer. Não foi uma traição de trair, de virar as costas. Ah, virou as costas para Jesus. Não, ele entregou Jesus para morrer. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Irmãos, nós cremos no Deus que conhece as nossas dores. É por isso que o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, versículo 17 e versículo 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Irmãos, nós temos um refúgio. Nós temos um escape. Nós temos um escape para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para as nossas percas, para as nossas aflições. Esse escape é o Senhor Jesus. Ele é a nossa fortaleza. Você que já passou por alguma doença, ou passa por alguma doença, saiba que Jesus Cristo, ele conhece a sua dor. E ele vai te salvar. Ele deseja que você se arrependa dos seus pecados e creia nele. Confie nele plenamente. Esqueça essa sua dor. Entregue essa sua dor nas mãos de Cristo. Ele conhece a sua dor. Ele sabe o quanto você está sofrendo. Mas ele é nosso irmão, como diz aqui o texto. De tal forma que a Bíblia diz que ele chega a nos tratar como amigos. Se você se sente só, ore. Fale com o Senhor Jesus Cristo. Abrace-o. Deixe ele consolar a sua dor. Deixe ele limpar as suas lágrimas. Ele quer limpar os seus pecados. Ele quer purificar a sua vida. Ele quer te salvar. Arrependa-se dos seus pecados e creia nele. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E quando a Bíblia fala sobre isso, ela está se referindo às consequências causadas pelo pecado. Nós, hoje em dia, nós só ficamos doentes, nós só passamos por sofrimento por conta do pecado, por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas um dia, Jesus ele nos restaurará de tal forma que receberemos corpos glorificados, que não teremos mais dor, que não teremos mais sofrimento. Então, como diz o autor da carta aos Hebreus, aguente, não pense em virar as costas para Cristo, não. Não negligencie essa tão grande salvação que o Senhor Jesus Cristo tem para ti. Espere. Logo, logo ele virá. Ele restaurará todas as coisas. O mundo estará debaixo do poder dele. Aguente firme, não desista. Permaneça firme no Senhor. E se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo,
Submeta-se à vontade do senhorio dele agora. Entenda que ele é o Senhor do universo. Dobre o seu joelho, peça perdão, porque ele, sim, tem poder de salvar. E ele salva. Aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário não é um sangue insuficiente. Ele tem o poder de nos purificar. Nós cantamos aqui vez por vez em nossos cultos. Como foi que me salvei? Pelo precioso sangue. Não é pelo sangue qualquer, não é pelo sangue de touros, não é pelo sangue de bois, de ovelhas, como era feito o sacrifício no Antigo Testamento. É pelo sangue daquele Deus que se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Não perca tempo, entregue-se a Jesus Cristo, submeta-se ao senhorio dele. Ele lhe conhece, ele sabe as suas dores, ele quer lhe abraçar, ele quer chorar junto contigo. De todas as dores que o ser humano pode sentir, existe uma que nenhum ser humano consegue descrever, que é a dor da morte. Nós sentimos a perca de entes queridos que se foram. Eles morrem, fica a saudade. Jesus sentiu essa dor de perder entes queridos. Diz os historiadores que José morreu cedo, o pai de Jesus. Jesus, na morte de Lázaro, como eu já disse, ele chorou. Mas a pessoa que morre. Algumas pessoas estão assistindo aqui pela internet. Mas a pessoa que está lá, talvez você que esteja assistindo esteja nessa situação, esteja no hospital, no leito de hospital, à beira da morte. Quem já teve com um ente querido, numa situação assim, sabe do que eu estou falando, da dor que é aquilo dali. O único meio que temos de vencer a morte é por meio de Jesus Cristo. Porque ele venceu a morte. Ele veio, ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele também ressuscitou. E esse que ressuscitou tem o poder de lhe dar a vida eterna. Então descanse no Senhor. Não tenha medo da morte. A morte não é o fim. A morte ela pode ser o início de um sofrimento maior para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Mas para você que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, a morte é só um recomeço. É só um recomeço. Porque um dia, este mundo todo morrerá. E dará vida a um novo mundo, a novos céus e nova terra, em que Cristo governará. E de acordo com o livro de Apocalipse, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo reinarão com ele para todo o sempre. Amém? Oremos. Eterno Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Nenhum de nós aqui, Senhor Deus, somos merecedores da tua graça. Obrigado, Deus, por ter me convencido do meu pecado. Obrigado, Deus, por ter agido de tal forma na minha vida que eu vinha se prostrar diante de ti. Obrigado, Deus, por cada um dos que estão aqui, aqueles que vieram a se converter, pelo teu poder, pela tua ação poderosa. Ó Deus. Mas ainda há muitos, Senhor, há muitos que não te conhecem, que não têm a tua paz, que não têm o teu descanso. Ainda há muitos que, por medo da morte, ainda estão vivendo em sofrimento, em aflição, escravos debaixo da mão do inimigo, da mão do diabo. Mas, ó Deus, salva, Senhor, tem misericórdia. A gente tem anunciado a tua palavra, Santo Deus.
Que a tua palavra não volte vazia. Que quando impacte esses corações e essas pessoas venham a se converter a ti, a se dobrar a ti, a reconhecer o teu senhorio. Ó Deus Santo, ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes na tua presença. Ajuda-nos a permanecer firmes debaixo da tua proteção. Porque nós mesmos somos fracos. Se nós fôssemos entregues à nossa própria sorte, nós estaríamos todos perdidos. Mas, ó Deus, a tua graça é maravilhosa. O teu poder é maravilhoso. A tua fidelidade, Senhor Deus, não tem comparação. O Senhor é zeloso. O Senhor tem nos guardado. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Nós te damos graça por isso. Ajuda-nos, Deus, na nossa caminhada. Muitos sairão daqui, irão para suas casas. Protege, Senhor Deus, no caminho de volta. Protege aqueles que irão trabalhar durante a semana, nas idas e vindas. Protege, Senhor Deus, durante o trabalho. Ajuda-nos a todos a darmos bons testemunhos nos nossos trabalhos, nos nossos empregos. Ó Deus, ajuda-nos. Sem ti não somos nada, sem ti não somos capazes. Ó Deus, ajuda aquelas pessoas que estarão em casa, cuidando dos seus lares, cuidando dos seus filhos. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, força. Ó Deus, dai-nos a paciência necessária para aguardarmos a tua vinda. Pois nesse mundo, Senhor Deus, temos passado por aflições, mas nós não desistimos, Pai, porque sabemos que o Senhor venceu este mundo e que toda a honra e toda a glória seja dado a Ti pela salvação que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus. Amém.